Ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Nosso canal de YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. Bom, vamos lá. Nós estamos fazendo um trabalho, né, uma ideia sobre a construção desse novo tempo, dessa nova era, desse novo mundo que está aí já instalado, né? E que poucas pessoas, né, sabem, mas muitos estão interessados, alguns já ouviram falar, né? Então já desde muito tempo, né, assim, vamos colocar aí basicamente uns 100 anos para cá, né, vem se realizando trabalhos, movimentos, né, até chegar aí mais ou menos em 1950, 50 e poucos, para começar a colocar isso adiante. Então, é um trabalho recente, um trabalho de 70 anos, aí, 80 anos, né, que já vem sendo explorado aí. Mas poucas pessoas, né, conhecem, porque no princípio os humanos têm essa mania, né, de criar grupos fechados, às vezes restritos, né, aquela coisa que mas as pessoas não podem saber, porque não estão preparadas. Olha, qualquer um está preparado, qualquer um pode saber, porque é conhecimento, é o mundo. Então, sabe, quando você tem ideia disso, né, olha, pode mexer com você e pode não mexer, sabe? Então, depende muito de cada um, né? Mas o que não pode é não falar, é não contar, é não ensinar, né? E aí cada um usa como quer ou não usa. Ponto. Livre arbítrio. Tá aí para quê? Ele existe. Então, o nosso caminho, né, tá ligado a isso. Então eu venho falando sobre o grande diretor divino, né, que ele fala o seguinte, né, na base do seu cérebro está o ponto de distribuição para a luz grandemente intensificada, e conforme ela entra em seu corpo, em cada célula, em seu chamado à presença, a intensificação dessa luz também atua através de cada célula de seu corpo. Então, assim, o cérebro ele tem toda uma construção elétrica, né? E o nosso timo, né, aqui próximo ao coração, temos uma movimentação eletromagnética 5.000 vezes mais potente, né? Por isso que eu falo, tragam para o coração, né? Então, olha que simples isso. Quando você faz um chamado à presença, eu acabei falando nos programas, né? Praticamente vamos considerar isso aqui aulas, bate-papo, uma conversa entre pessoas, né? Entre amigos que querem uma vida melhor, um dia melhor, um mundo melhor, né? Queremos um mundo que dê valor aí às pessoas, às crianças, às pessoas com jovens há mais tempo, né? A todos, né? A juventude, aos animais, né? Os elementais, elementos, enfim, tudo que tem no mundo, a natureza, tem que ser colocado em atenção, né? E aí não é tão difícil assim, né? É uma questão de consciência, né? Não é necessário sair gritando por aí, nada disso. É rezar, se conscientizar e trabalhar para isso, né? Então, quando você faz
na colocação, vamos chamar de o chamado, né? E você coloca lá a presença. Então, a presença, ela está ligada ao mundo divino, né? A presença, eu sou, nós, cada um de nós, indivíduo, né? Então, quando você coloca essa atenção, olha que interessante isso. O próprio cérebro, ele dispara um gatilho, né? Toda uma energia de elétrons e capta essa energia. E você começa a receber luz, começa a melhorar, né? Por isso que as coisas começam a se realizar com pouco tempo. É uma questão de colocar atenção, trabalhar e ser firme, né? Não deixar que pensamentos estranhos tomem conta, né? Fofocas, notícias pesadas, coisas que não são legais, né? Então, de repente, você entra no elevador, aquelas televisãozinhas, às vezes, tem coisas positivas, outras negativas, tem coisas que... mas aquela coisa, estamos informando, olha, sei lá, né? De repente, se a pessoa não souber, talvez seja melhor, né? Um cara que está no meio do mato aí, né? Um caboclo, que é maravilhoso, né? Ele não tem contato com essas coisas, vive bem pra caramba, né? Tá lá, né? Sem preocupação com nada. E tudo funciona perfeitamente. É um mundo, né? É um mundo natural das coisas. Então, quando você toma as atenções, toma cuidado, e sempre dizendo, vem alguma coisa, olha, isso não me pertence, 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 né? Porque você começa a bloquear a negatividade, então o próprio negativo, ele sabe que vai se aproximar, você bloqueia e volta. Vai procurar outro, né? Vai procurar o caminho mais fácil, né? Então, com a insistência, você vai criando uma blindagem e a coisa vai mudando. Então, quando você coloca a atenção na presença, né, essa luz, ela vai permear, ela vai trabalhar, né? Enquanto vocês estão sentados ou, né, ouvindo, sua atenção está na presença eu sou, a aperfeiçoadora, o ser ascensionado, a perfeição da vida. Portanto, em seu sentimento está a aceitação disso. A cada momento, nossa atenção está na presença eu sou. E aqueles grandes aperfeiçoados, o processo de elevação está acontecendo. A expansão dos pontos de luz dentro de cada célula do corpo está acontecendo. É uma atividade definitiva, permanente e poderosa que nenhuma vontade humana pode mudar. Então, quando você faz esse movimento, né, uma simples atenção nisso, a negatividade, como eu venho falando para vocês, ela chega uma hora que ela não consegue mais atuar, atrapalhar a vida de alguém, né? Então, mesmo quando a pessoa recebe uma notícia, às vezes não favorável, né, ela tem domínio sobre aquilo, ela fala, por mais que seja isso ou aquilo, eu creio que o universo ele vai me trazer uma solução para isso, né? E eu não posso tirar a atenção do que eu vivo para colocar atenção nisso. Eu tenho que solucionar, e eu creio que de alguma forma o universo vai me ajudar com isso. Então, quando você faz isso, né, naturalmente, você deu um espaço para o universo agir. E aí a coisa começa a acontecer. O que acontece com as pessoas? Elas estão num ritmo, e aí acontece alguma coisa, ela larga tudo e põe foco naquilo, e só fala daquilo. Aí liga para um, liga para outro, e fala, e comenta, encontra com um, fala, chega em casa, fala. E o que acontece? Vai aumentando este problema, essa situação, né? Então, a pessoa ela não dá espaço para que o universo haja. Então, assim, já falei isso para vocês. Então, é um seriado. Acaba lá o seriado com uma situação difícil lá. E quando volta, no outro dia, a continuação daquilo, alguma coisa acontece para aquilo ser solucionado. Tem uma solução ali que não mostrou, vai mostrar depois, né?
A vida é igual. A vida é igual. Não é diferente. Se você colocar o foco nos problemas, você aumenta eles. E aí tem uma coisa interessante, porque a preocupação, se preocupar com as coisas demais, então a pessoa fala assim, eu sou preocupado. Tudo bem, cara. Preocupação nesse sentido, responsabilidade. Responsável por aquilo, tem que solucionar e tal. Tem uma preocupação, tem uma atenção ali, tá? Então, mas sempre com muita atenção na atenção, muito cuidado, né? Mas se a pessoa se preocupa mesmo, se pendura naquilo, vai chegar uma hora que o sistema endócrino abre o bico. A preocupação trava isso, né? E aí começam outras situações que, enfim, né, as enfermidades, e é isso aí. Preocupação é uma coisa muito séria, né? Então, tem pessoas que gostam de falar assim, não, eu sou uma pessoa muito preocupada, porque eu estou preocupado com isso, me preocupo com isso, com aquilo, me preocupo com aquilo. Olha, ou você fala da boca para fora, ou de verdade você se preocupa mesmo. E aí é um problema isso, sério, né? O que nós temos que ter é responsabilidade. Por tudo que nós fazemos, somos responsáveis pelos nossos atos, né? E pelas coisas que estão ao nosso redor. Então nós temos que colocar atenção nisso e trabalhar, né? Temos que deixar uma neutralidade, né? Para que o universo possa agir, possa entrar em ação, né? Sempre se lembrando do seriado. Então, quer dizer, você está vivendo uma cena que ela está ali parada no problema. Você tem que dar continuidade para aquilo, tem que aparecer a solução e continuar o episódio. E no final, o final feliz, né? Sempre isso. Deu tudo certo, sempre dá. Então, temos que dar espaço para que o próprio universo ele possa agir. Lembre-se, uma vez que sua atividade e compreensão da metafísica eram algo temporário, porque você não entendia conscientemente em seu sentimento que seu poderoso eu sou, a presença de toda a vida, estava acima de você e lhe dava vida no corpo físico. Você orou e pensou em Deus, no universo, como uma onipresença. Mas quando você sabe que essa presença está acima de você e sabe disso em seu sentimento, é uma coisa muito diferente. A presença de toda a vida, de toda a perfeição, bate no seu coração, em vez do sentimento se estendendo, perguntando-se, onde está essa conexão? Onde meu fluxo de vida está conectado? Você sabe definitivamente que ele está lá, o mesmo que você vê a luz aqui, nessas luminárias, nessas lâmpadas e assim por diante. Aquilo, né? Você apertou o interruptor, a luz acendeu e todo lugar está iluminado, né? Olha, as coisas no mundo, na vida de cada humano, elas são simples, né? E a simplicidade, ela assusta. Então, assim, você pode muito bem fazer um teste, né? Por alguns dias, procure se policiar, tomar atenção em você, né? Para projetar a presença o tempo todo. Pensar nessa palavra, na presença eu sou, né? E projetar em tudo aquilo que é seu, sabe? E você vai começar a ter resultados totalmente diferenciados. Você pode projetar isso no seu almoço, no seu jantar, na sua casa, nos seus animais, nas suas plantas, na sua conta bancária, na sua carteira, no seu carro, sabe? Tudo aquilo no trabalho, tudo aquilo que você vive no computador, no celular, enfim, para poder trazer o melhor daquilo. Quando você projeta a presença, uma luz, né, que
nós falamos na fraternidade tudo, que é a luz de Deus que nunca falha, né? E junto com isso vem uma chama, a chama violeta, que é a chama violeta consumidora. Então, quando você projeta essa luz ela se instala e a chama violeta consumidora vai consumindo, já diz o nome, né? Aquilo que não é favorável para você. E, naturalmente, as coisas começam a se intensificar e melhorar. Então, é uma questão de você colocar atenção e experimentar e ver o que acontece, né? Você vai ver que as coisas começam a se encaixar de uma maneira diferente. E os resultados começam a surgir na sua vida, né? Então você vê, para isso você não teve muito esforço. É só uma questão de atenção. E claro, depois você pode partir para outros princípios, como a meditação, uma série de coisas, mas a princípio é isso, né? Começar a trabalhar, criar uma consciência, né? Para que as coisas comecem a funcionar de uma maneira diferente, né? E tudo passa a trazer resultados, né? Que são relativos àquilo, né? Então, com isso, os resultados aí estão à sua disposição. É questão de você trabalhar, né? E fazer as coisas aí acontecerem, né? Nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Se quiserem anotar o nosso contato pelo WhatsApp, prefixo 11 9 5025 8364 9 5025 8364. Hoje, dia 21, né? Temos um encontro de oração, né? Onde nós rezamos aí pelo planeta, né? E amanhã, 22, aí já uma aula online, às 8h30 da noite, sobre dinheiro, né? Então, uma maneira de você também estar aprendendo um pouco a lidar com isso, né? Trazer esse conhecimento e ir criando cada vez mais. Sempre compreendendo que nós temos duas colunas, né? Matéria, espírito, né? Junta-se, né? E você tem um movimento só, material e espiritual. Então uma coisa favorece a outra, né? Uma coisa eleva a outra. Quanto mais se sabe rezar, orar, se realiza o material. Quanto mais trabalha o material, quanto mais espiritual, ele responde. E assim por diante. Uma coisa vai favorecendo a outra e a harmonia é uma coisa só, né? Infelizmente, às vezes é colocada uma ideia de que o espiritual não está ligado ao material, porque tem que ser desapegado, não sei o quê. Bom, claro, não pode ser apegado a nada, mas você vai desapegar, se não tem nada, vai desapegar de quê, né? É necessário ter para desapegar, né? Então você sabe que aquilo é fruto do seu trabalho, das suas coisas, que você não pode ser apegado, ponto. Agora, não ter nada e dizer que é apegado, que é desapegado, meio estranho, né? Mas é de cada um, só estou falando, tá bom, gente? Eu vou fazer alguns apelos. Eu quero que vocês, eu vou usar o nosso livro aqui, Arte do Equilíbrio, segunda edição, né? Livro maravilhoso, que se um dia quiserem ter, vão gostar bastante, né? A segunda edição ele está mais recheado, ele tem mais coisas, né? O primeiro é um livro simples, né? Que veio para ajudar, e esse tem a mesma coisa e um pouco mais, né? Então aí, é claro, no passar dos anos, nós aprendemos também muitas coisas, todo mundo aprende, e se consegue melhorar. Então essa é a demonstração de melhorar o que já é bom, né? Então aquilo que você melhorou, você pode melhorar mais ainda, e depois pode melhorar mais ainda, depois pode melhorar mais ainda, e assim a gente vai trabalhando e vai melhorando tudo, tá? Então eu vou principiar aqui na página 33, um número bem interessante, né? E para que você possa se concentrar nas suas coisas e começar a organizar cada vez mais. Então você está aí no seu carro, no trabalho, né?
está ouvindo, né? E depois você pode assistir, se você quiser, pelo canal do YouTube. Fica lá e você pode compartilhar, pode estar ouvindo várias vezes, né? Todos os programas têm apelos, têm um conhecimento, é basicamente uma aula, essa é a ideia. Então tá lá, você põe para vibrar, tudo isso também está purificando parede, teto, chão, né? Porque tudo impregna energia, tanto de um lado como do outro. Então quando você põe conhecimento, o que é desfavorável acaba dissolvendo aí, desfazendo, né? Eu sou a presença, a eterna. Eu sou a fonte divina, o grande sol central. Eu sou o sopro de amor, o pulsar do coração da luz. Eu sou a força em sabedoria e poder. Eu sou o vedor, o olho onividente. Eu sou a luz do sol, a terra e o céu. Eu sou a montanha, o oceano, o regato. Eu sou a palpitação no cintilar das manhãs brilhantes. Eu sou a bênção nos anjos e no amor. Eu sou a vida fluindo dentro, em torno e por cima. Eu sou a glória de tudo que já esteve uma vez em mim. Eu sou os raios de luz que libertam a humanidade. Eu sou o coração que ouve a qualquer chamado. Eu sou a legião da luz respondendo a todos. Eu sou o cetro do poder amoroso da luz. Eu sou o mestre em cada momento, em cada hora. Eu sou as esferas, toda a canção que elas cantam. Eu sou o coração da criação, seu palpitar. Eu sou todas as formas, nunca exatamente a mesma duas vezes. Eu sou a essência, a vontade e a chama. Eu sou eu mesmo, todos os seres e tu. Eu sou a presença mágica, o próprio Deus manifestado. Amém. A lei do perdão. Eu sou a lei do perdão da chama violeta que me liberta e transforma todo o erro que cometi nesta e noutras vidas passadas. Eu sou a lei do perdão da chama violeta que liberta a humanidade e transforma todos os seus erros passados. Eu sou a lei do perdão do grande sol central. Eu sou a lei do perdão do Lorde Saitru. Eu sou a lei do perdão de Oromazes. Eu sou a lei do perdão da bem-amada Kuan Yin. Eu sou a lei do perdão dos Elohim Arturus e Diana. Eu sou a lei do perdão dos bem-amados Saint Germain e Portia. Eu sou a lei do perdão dos arcanjos Ezequiel e Ametista. Eu sou a lei do perdão das legiões de anjos da chama violeta. Eu sou a lei do perdão em ação. Amém. Chama da adoração. Eu sou a lei do perdão da chama consumidora de toda a ação desarmoniosa da consciência humana. Eu sou a lei do perdão da chama transformadora de todo o erro que cometi. Eu sou a lei do perdão da chama transformadora dos erros da humanidade. Quereis dar-me vossa atenção? Estais em desarmonia com alguma emanação de vida nesta encarnação? Então fixai os vossos olhos espirituais na imagem dessas pessoas e permiti que eu, a chama da adoração, ofereça a ela o meu perdão e amor incondicionais. Se aceitardes esse oferecimento, sereis libertados do retorno da energia proveniente dos erros do passado, que foram a causa de tal animosidade. As ações boas ou más praticadas durante as encarnações estabelecem laços entre as criaturas e ficam registradas em seus corpos etérico, emocional e mental. Se os males cometidos não forem dissolvidos aqui na Terra, mais tarde, em outros planos, deverão ser reparados. É uma grande oportunidade. Eu sou a lei do perdão que dissolve todos os erros do passado e abre os caminhos para a prosperidade. Eu sou
o perdão e a misericórdia eterna para todos. Somente através do perdão e da misericórdia eu rompo os laços do passado, me libertando e libertando todos aqueles que eu amo. Em nome da bem-amada Pórtia, eu apelo ao fogo violeta transformador para que purifique todas as criações limitantes e negativas que eu criei. Eu invoco o perdão e a misericórdia divina para que dissolvam toda a energia impura ao meu redor, libertando-me de todo o passado imperfeito. Eu confio no poder da chama violeta e transforma totalmente a minha vida. Eu vos agradeço. Ó tu, presença infinita de Deus em meu coração, eu te saúdo, eu te adoro, eu te dou o poder, todo amor e toda sabedoria. Possas tu, de tal modo, encher nossos corações com tua felicidade e com tua perfeição. Que toda a discórdia, todo o mal, toda a criação humana deles sejam banidos para sempre. Encoraja teus filhos a querer fazer o bem, firma neles a sabedoria e o amor, dá-lhes a força que sustenta suas fraquezas. Faz que tua majestosa serenidade os inspire em toda circunstância. Que teu amor os inunde e que tua alegria os eleve. Ó presença infinita do Cristo em nós, dá-nos tua luz, teu discernimento e tua misericórdia. Nós te saudamos, nós te damos tudo o que é, tudo o que será nosso. Nós colocamos a teus pés o que temos sido, o que somos e o que seremos. Prende-nos, faz de nós teus filhos bem-amados. Queremos ser-te segundo nossas possibilidades. Vem procurar-nos no fundo de nossas casas humanas, para nos levar pela mão às praias luminosas de tua felicidade. Faz de nossos corpos teu templo, onde possamos te receber e te adorar sempre. Ó presença de Deus em meu coração, ilumina teu templo e faz que tua luz não se apague nunca mais. Eu sou, eu sou, eu sou. Então tá aí, né? Toda a construção de apelos, né? Toda a sequência de conhecimento, ela é importante, né? Para poder estar purificando. Você percebe que alguma coisa mexe em você e que às vezes você fala assim, cara, parece que eu já sei disso. Claro que sabe. Claro que sabe. Todo conhecimento ele já foi recebido em várias vidas, né? Só que quando encarna, esquece tudo outra vez, né? Quando você começa a ouvir, né, um conhecimento, de alguma forma isso toca em você. De alguma forma isso chega até você, né? E você começa a falar, puxa vida, é interessante, né? Como é que eu nunca pensei nisso? Mas parece que eu já sabia disso. Então, é isso. Em verdade, estamos relembrando, né? O conhecimento, ele aperta um botãozinho aí, onde você começa, né, a levar isso adiante, cada um de uma forma, cada um de um jeito, né? Então, quando você coloca aí a atenção, né, de algum jeito, as coisas começam aí a acontecer e trazer resultados, né, dessa mesma forma. Sua poderosa presença, eu sou, está acima de você. Seu raio de luz e energia fluindo em seu corpo e ancorando em seu coração físico é uma prova eterna de que acima de você está a perfeição da vida. Então tudo isso, né, está ancorado em cada um de nós. Como acabamos de falar, né, existe uma memória celular que está em cada um, né? Essa memória ela está ligada, atrelada, conectada à sua alma. Por isso que você fala, cara, será que eu estou lembrando? Bom, então o que acontece, né? Quando se fala em expandir a consciência, é isso. Nós temos uma consciência, né? Que nós temos que trabalhar e por isso temos que ser conscientes das coisas. Então, por exemplo, assim, eu não sei uma coisa, mas eu sou consciente que tem que saber. Então,
A consciência vai me ajudar a aprender. Se eu não trabalho a consciência, se eu não dou atenção para isso, ou se eu nem lembro disso, ou se eu não sei disso, eu perco todo o caminho da consciência, né? Então, expandir essa consciência é o quê? Né? É trazer a memória que está quietinha, que está na sua alma, né? Para cá. Então, tudo aquilo que você aprendeu em outras vidas começa a vir para cá. E a impressão que você tem é que você fica mais inteligente. Então, por exemplo, assim, tem uma pessoa que, sei lá, vamos dar um exemplo assim, bobo, né? Uma pessoa que não sabia nem fritar um ovo, vai. E aí daqui a um tempo se torna chefe de cozinha. E daquelas bem boas, bem bons, né? Por que isso? Porque sempre foi, estava lá. Aí você acorda. Quantas pessoas, às vezes, né, mesmo você vê que tem pessoal, né, atores, atrizes aí de filmes, que despertam numa idade lá na frente, né? Porque sempre foram aquilo, só que não despertaram, né? Então, quando você dá a oportunidade para você, para estudar, para aprender, você expande a consciência, ela vai expandir, não tem como não. E essa memória celular, que é gravada, né, daí, né, como se fosse, sei lá, um HD, né, de várias vidas, né? Só que é bom, só que foi bom na sua vida. Não vida passada, não é nada disso. Conhecimento, né? Então a pessoa sempre cozinhou, não é que ela vai ficar lembrando, eu cozinhei em 1500 e tanto. Não é isso, né? Esquece isso. Não se faz isso, não se mexe com o que já foi, né? Só agora, né? Então, esse conhecimento, ele vem. Quando a pessoa começa a estudar, aí que está o negócio. Quando ela começa a estudar, quando ela começa a buscar conhecimento, muda. Todo mundo melhora. Porque além do que você traz para si aquilo que de verdade você é. E melhora aquilo que você é. E você ganha várias habilidades que você nem sabia que tinha, né? Quantas pessoas às vezes vão fazer alguma coisa e despertam uma habilidade e falam, caramba, como é que eu sabia isso, né? Como é que eu fui parar nisso, né? De repente a pessoa, sei lá, ela faz uma faculdade, sei lá, administração, não sei, uma coisa, né? E depois de um tempo vem uma vontade gigante de fazer medicina. Eu falei, pô, mas de onde vem isso, cara? Ele vai fazer e se torna um baita médico, uma baita médica, né? Ou de repente você estuda tanta coisa, ou faz artes, não sei o quê, né? Música, dança e tal. Aí daqui a pouco você vou fazer veterinária, vou cuidar dos animais. Nossa. Aí você fala, meu, de onde vem isso? Então, tem pessoas que parece que não tem habilidade para nada, mas tem, é que não despertou. Tem pessoas que fazem muitas coisas. Por quê? Porque ela vive dentro da memória celular dela. Não que ela está com ela, mas ela vive ligada nela por algum motivo, ela tem mais luz, ela por algum motivo tem uma elevação maior do que os outros. E ela capta várias coisas, ela consegue fazer várias coisas, né? Agora, se ela começa a estudar metafísica, se ela entra no campo metafísico, essas memórias começam a chegar até ela. Então não é a memória que ela vai lembrar, não, a memória do conhecimento, né? Na culinária, dos temperos, das formas de fazer. E é interessante isso, porque por mais que venha de um tempo, vamos colocar assim, antigo ou medieval, ele vem atual. Ele vem atualizado. Por quê? Para criar, para revolucionar, né? Então, com isso, né, existe toda uma questão de criação, de desenvolvimento, de melhorar, tudo isso. Então, toda pessoa que ela se permite, aí que está o negócio, viver aquilo que ela sente no coração dela, ela só vai crescer. Porque o nosso coração está conectado com a nossa alma. Então, a memória celular está lá. Não está ligada com o cérebro. Memória física. Porque, assim, o corpo físico, ele tem memória do que ele aprende.
Então, se você for lá no meio do nada, no Amazonas, lá, encontrar um cara que nunca viu ninguém e falar assim: o que é isso? Ele não sabe. É uma caneta. Mas ele não sabe, ele nunca viu. Quando fala é uma caneta, já sabe. Aí registrou. Então, essa memória física. A memória física é só o que você aprende. Se você não aprende, você não tem memória. A memória que você tem é aquela. Só aquilo, né? Agora, quando você começa a buscar conhecimento, a sua memória ela se amplia gigantescamente, porque você se conecta com a sua memória celular de várias e várias encarnações, entendeu? Então tudo aquilo que é bom, né, tá lá. Aquilo que não é interessante ou as besteiras que fez, né, vem numa malinha que chamamos de karma. Encarnou, essa malinha vem junto. E essa malinha ela chega quando vai passando a idade, né, ela se abre e começa a se mostrar. Falou, agora a gente vai acertar isso, vai acertar aquilo, tem que acertar isso, tem que acertar não sei o que lá. E começa, né, as duplicadas para poder acertar, né. E aí temos ferramenta para isso, rezar, fazer uma série de coisas para, né, eliminar as duplicadas sem ter que vivê-las ou ter que pagá-las, né. É como se você pegasse as duplicadas e falasse, é o seguinte, eu vou fazer isso e ficamos quites, eu não vou rezar aqui, né, um calhamaço de coisa e não vai acontecer nada, vocês vão me abonar com esse karma aí, né? Ponto. A memória celular, né, ou uma parte do Dharma, né, que é o positivo, né, pode vir, independente de eliminar o karma, não. Eu não tenho que eliminar o karma todo, ser aí, né, uma pessoa reta, chata pra caramba, para dizer que eu vou crescer, ou que eu vou receber isso, ou vai acontecer aquilo, né? Então, olha que interessante, né? Como a gente começa a falar uma coisa, e daqui a pouco estamos falando de outra coisa que está relacionada a essa coisa, né? Então, assim, mesmo aqui, então, vamos fazer o nosso programa ou a nossa aula. Para mim é uma aula, né? Eu não consigo falar diferente disso, né? Então, o que acontece, né? Se você programa aquela coisa, segue aquela linha, né? Script, grade, sei lá como é que chama essas coisas, porque eu nunca fiz. É uma coisa reta, é uma coisa engessada, é um gesso. Olha, porque é assim, assado. Não, isso depois a gente discute, porque não faz parte da coisa hoje e tal. Livre, abertura. Então nós começamos a colocar uma ideia, né, da eliminação, né, a luz que o cérebro recebe através da presença. E olha quanta coisa vai saindo e quanta coisa você vai aprendendo. Então você sabe que se você focar nos ensinamentos, se você buscar aprender, você começa a acessar essa memória também, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas são estudiosas de alguma coisa, né? E elas conseguem sacar, né? Mesmo, por exemplo, vamos falar da matemática, né? Por quê? Porque tiveram vários gênios, né? Então, a pessoa sempre esteve envolvida com matemática, porque gosta muito. Então, quando vem para cá, as fórmulas, o desenvolvimento, pode até desenvolver alguma coisa, porque sempre teve contato. Sempre teve contato, né? Então, assim, não é porque só teve o Einstein na vida, teve esse, aquele. Não, muita gente sabe muita coisa, só que não é conhecido, não é famoso, não é falado. Isso aí não quer dizer nada, isso é tudo besteira. Todo mundo pode mudar as coisas, transformar as coisas, né? Então, todos têm capacidade para isso, cada um dentro dessa coisa, né? Que a gente fala assim, bom, o brasileiro tem que ser estudado porque, é claro, porque o brasileiro, ele tem uma coisa, né, nata, que ele adapta as coisas. Ele tem uma questão de criação. Então, parece que as pessoas que têm um pouco mais de criação vieram para cá. Alguma coisa assim. Ou
a Terra ou a atmosfera, enfim, né? Tudo dá para saber. Então, eu falo para vocês o seguinte, tudo é egrégora. Então, quem nasce aqui tem uma egrégora, quem nasce ali tem outra, e assim por diante. Todos vivem debaixo de uma egrégora. Então, a sacada do humano, né, o conhecimento, é o quê? É você manter aquela egrégora ou não, se ela é favorável ou não, né? E melhorar. Ou viver o positivo, ver o que é bom dali e usar. Ponto. Você não tem que ser igual a todo mundo, né? E é isso que o conhecimento traz. Trazer o diferente. E o diferente chama atenção. O diferente ajuda. O diferente favorece. Porque tem uma visão diferente das coisas, né? Então, de uma maneira, né, natural das coisas, as coisas começam a acontecer. E é isso que nós estamos aqui para ensinar, para mostrar, para que todo mundo possa ter acesso a tudo. Tudo aquilo que você busca, né? Então eu falo assim para os meus aprendizes, né? Você pode tudo. Tudo o quê? Tudo o que você crê. Se você não crê, você não pode. Não adianta falar assim, eu posso todos. Não, não é bem assim, não é bem assim. E não é falar assim, eu creio nisso, não. Você tem que crer de verdade, né? Então, o sábio é aquele que afirma tudo que sabe e crê naquilo que não sabe. Por quê? Por crer naquilo que não sabe, vai ficar sabendo. Ponto. Então, você tem que deixar sempre tudo funcionar natural, para que você possa estar acessando as respostas, o que o universo te oferece, caminhos, usar a intuição, obedecer sinais. Tem uma série de coisas que a gente tem que estar atento, né? E aí as coisas começam a trazer cada vez mais a funcionar. Então, quando eu falo no princípio da nossa aula, do nosso encontro, do nosso programa, estou falando da presença. É isso. Quando eu trago a presença para mim, que é um nome, se você crê que é uma luz ou não, que é divino, não importa isso. Não importa. O importante é você fazer. Quando você faz, a coisa começa a se manifestar, né? E de algum jeito ou de outro, o resultado ele vai surgir. Então, quando eu coloco atenção nisso, eu coloco a força ali na presença, naturalmente ela vai trazer para mim aquilo que é necessário para cada um. Cada um é de um jeito. Então, você veio fazer isso, aquele veio fazer aquilo, esse veio fazer outro. E as pessoas, no geral, sempre fazem aquilo que não vieram fazer. E eu não falo só de trabalho, de profissional, mas isso de tudo. De tudo, né? Como existe o livre-arbítrio, as pessoas conseguem fazer aquilo que elas querem, e aí, é claro, a bagunça é formada. Ninguém respeita aquilo que veio fazer, né? Não se coloca na atenção, fala, peraí, o que vai, né? Então, estudar é dar vazão para o seu caminho, né? Por isso que o destino, ele não está escrito, está traçado. E você escreve ele todo dia. Não adianta falar, tem que viver isso. Será que todo mundo está traçado? Não, não é bem assim. Existem coisas no meio do destino que estão lá para acontecer ou não. Se você se comportar bem, talvez aquilo não aconteça. Se você se comportar mal, vai acontecer até mais. Então, é de cada um. É de cada um. Então, você cria o seu destino, você escreve ele, né? Por isso temos que dar atenção para o hoje. Eu falei de você acessar uma memória celular, mas não falei de acessar uma vida lá atrás. Esquece isso. Você tem que olhar para o agora. Foi o que eu falei. Quando você acessa essa memória celular, você não vai acessar a memória daquele conhecimento. Porque, por exemplo, na cozinha, as ervas, os temperos, é tudo diferente. Então, o que vem? Vem tudo atual. Porque como o mundo vai se atualizando, no geral, tudo que acontece no mundo, o conhecimento na quarta dimensão também se atualiza. É tudo igual, porque aqui é reflexo de lá. Por que aqui muda? Porque lá mudou. Então, quando vem alguma coisa de lá para cá, vem pronto já. Ou vem mais elevado. Para trás não vem, só para frente.
O mundo é crescimento, é construtivo, é andar para frente e não para trás, né? Então, com isso, olha que interessante, só tem a ganhar. Todo mundo pode ter uma vida melhor do que já tem se estudar. Então, essa é a proposta, né, do Protocolo X, é mostrar um conhecimento simples, e que você começa a resgatar aquilo que você é. E as coisas começam a acontecer de uma maneira muito mais elevada. Perfeito, gente? Esse é o caminho, tá bom? Então, quero agradecer a todos aí pelo carinho, pela atenção, né? E procurem, né? Eu sei que o Encontro de Oração é presencial, né? Aqui em São Paulo, 21, mas no dia 22 nós temos um curso de dinheiro online, das 8h30 até as 9h30, tranquilinho, só se inscrever lá e participar do movimento, né? Vou deixar novamente o nosso WhatsApp, prefixo 11 9 50 25 8364, 9 50 25 8364. Tá aí, vamos estudar, estou à disposição para poder fazer todo mundo caminhar cada vez melhor. Essa é a ideia, e a ideia sempre dá certo, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.